Tudo bem? Que bom ver vocês, né? Eu voltando para a classe do templo só hoje, excepcionalmente, né? Mas é uma alegria poder estar com os irmãos. O pastor Patrick e o pastor Lucas, que normalmente são quem revezam nesta classe, né? O pastor Patrick não está bem de saúde, vamos orar por ele, inclusive. Está com uma gripe muito forte. E o pastor Lucas vai estar com os jovens hoje na classe única. E aqui no templo nós estamos conversando sobre a vida como igreja, não é verdade? É isso que o pastor Lucas e o pastor Patrick estão tratando aqui na classe do templo. E hoje nós vamos falar sobre uma das partes muito importantes da nossa vida como igreja, mas para alguns esta é uma área muito polêmica, difícil de ser tratada, uma área que fere algumas sensibilidades e que às vezes assim nos deixa um pouco incomodados e quem sabe até faz com que a gente ache que a gente não devia falar sobre isso, que nós não deveríamos nos preocupar com essas coisas e que preciso olhar o YouTube também, eu já estava esquecendo disso, né? Agora a gente tem o pessoal que está acompanhando com a gente pela internet. E que muitas vezes nós acabamos negligenciando essa área na nossa vida pessoal e muitas vezes acabamos negligenciando essa área também na nossa vida como igreja. Do que eu estou falando? Dízimos e ofertas. Um assunto que para muitos é polêmico, um assunto que para muitos é ruim de ser tratado. Eu conheço pastores que dizem assim claramente, olha, se tem um assunto que eu não gosto de falar, é falar a respeito de dízimo, é falar a respeito de oferta, eu não gosto de falar sobre isso. E queridos, eu confesso que eu também tenho algum constrangimento de falar sobre isso, mas eu fico à vontade para tratar a respeito de dízimos e ofertas, porque é a Bíblia quem fala, né? Não é o pastor Tiago, não é um pastor, não é uma denominação específica, etc. Mas é a própria palavra que nos fala a respeito do que são os dízimos, para que eles servem e como nós devemos viver a nossa vida como dizimistas. E aí eu quero te perguntar, para você responder aí no seu coração, na sua mente, muito mais, por favor, não faça acenos, eu não quero expor ninguém. No entanto, eu gostaria de saber, você se considera um dizimista fiel? Você entende que você é um dizimista fiel? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente precisa fazer a respeito da nossa vida de consagração ao Senhor. Porque ainda que a nossa consagração ao Senhor envolva muitas coisas, envolvam muitas áreas, envolve a nossa vida de oração, envolve a nossa luta contra o pecado, envolve a nossa dedicação na vida da igreja, ainda assim, a pergunta a respeito da nossa consagração precisa permanecer na nossa mente e no nosso coração, principalmente quando nós falamos de um assunto que para muitos é delicado, que é a questão dos dízimos e ofertas. E então, queridos, eu queria deixar você bem à vontade para participar. Os irmãos que estão aqui presentes podem participar, o Albert está com o microfone ali, qualquer coisa você só faz um aceno, eu direciono o Albert até você, e os irmãos que estão nos acompanhando pela internet também, fiquem à vontade para participar conosco, você pode enviar o seu comentário, a sua dúvida aqui no chat do YouTube, eu estou tentando acompanhar da melhor forma possível e assim que possível eu registro o seu comentário e se assim o Senhor nos der graça, eu respondo a sua dúvida. E daí por conta disso, por tratarmos deste assunto, queridos, eu quero abordar isso a partir de algumas perspectivas. A primeira delas é entendermos que a entrega, a consagração, a entrega mesmo, a oferta, o dízimo, ela é
uma parte da nossa adoração. Entregar é adorar, tá? A segunda parte que nós vamos ver hoje ainda nesta aula é a respeito do momento ou da forma como o Senhor institui o dízimo na lei, né? Então nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da lei de Deus e de algumas conclusões que a gente pode chegar a respeito da lei de Deus. Nós vamos mostrar também como o Senhor percebe a questão do reter o dízimo ou da falsa adoração. E aí então nós vamos olhar para aquilo que o Novo Testamento nos fala a respeito de dízimos de ofertas e como esses dízimos de ofertas são utilizadas no sustento das causas do Evangelho. Então nós vamos concluir falando a respeito dessa vida de integridade que é a consagração no coração. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Provérbios. Hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia, tá? Talvez a gente não consiga ler todos os textos, mas se você quiser anotar, você anota, ou então, quem sabe, marcar aí na sua Bíblia para depois você ler, ou então, pelo menos, para eu relembrar algumas histórias e alguns textos com você. O primeiro texto que eu queria, e é o texto introdutório, é o texto lá de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, texto bastante conhecido, que muitas vezes os irmãos já devem ter ouvido no momento de dízimos e ofertas, né, na hora do culto, aquele momento litúrgico, né? Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, onde a palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Perceba, queridos, que um texto de sabedoria, né? É importante a gente entender que o contexto do livro de Provérbios é um contexto de sabedoria. E o que é uma sabedoria? Uma sabedoria não é uma promessa, uma sabedoria não é uma profecia, uma sabedoria não é um texto de conclusão, né? Então acontece isso, então isso acontecerá. Uma sabedoria, queridos, e aí é só a gente pensar no que é a sabedoria popular, né? E a gente normalmente associa a sabedoria àqueles que têm uma vida mais experiente, né? Normalmente nós ouvimos alguém mais experiente falando e a gente fala assim: isso aí é a sabedoria da vida. Quando nós falamos de um texto, de uma ideia de sabedoria ou uma coisa de sabedoria popular, nós estamos falando de algo que normalmente é assim, não é verdade? Uma sabedoria popular bastante conhecida: Deus ajuda quem cedo madruga, não é verdade? O que está falando sobre isso? Que quem trabalha, que quem se dedica, que quem se esforça, que quem faz as coisas com dedicação e que se dedica ao seu trabalho, à sua profissão, normalmente vai ter uma vida bem-sucedida. Agora, você deve conhecer pessoas que nunca foi vagal, que sempre foi trabalhador, mas que mesmo assim a vida foi uma vida dificultosa, uma vida com dificuldades, não é verdade? Você conhece gente assim, não conhece? No entanto, a regra permanece. Você quer se dar bem, você quer construir uma boa vida, você precisa trabalhar. Precisa levantar cedo, pegar no batente e não pode ter o braço curto não, né? Tem que trabalhar, não é verdade? Isso não é uma sabedoria válida para os nossos dias, não é uma sabedoria real, ainda que a gente conheça gente que se dedicou muito ao trabalho, que trabalhou sempre com muito afinco e dedicação, mas que experimenta e que experimentou durante a vida de muitas dificuldades. Essa realidade de entendermos o contexto da sabedoria, queridos, nos traz uma ideia a respeito de como nós devemos interpretar esse texto. Ao olharmos para um texto de sabedoria, queridos, nós estamos olhando para alguém, um sábio, o rei Salomão, falando das coisas que ele havia aprendido a partir da sua sabedoria. O que ele está dizendo nesse texto não é uma palavra de promessa da parte de Deus, não é uma palavra de profecia da parte de Deus, onde Deus falou isso vai se cumprir, mas é algo que um sábio
observou da vida. E ao observar isso da vida e ao registrar isso, nós entendemos isso como palavra de Deus. No entanto, queridos, nós precisamos ter clareza de que aquilo que é real, aquilo que vem da sabedoria, nem sempre precisa acontecer ipsis literis. Por quê? Porque se eu for olhar para esse texto como se fosse uma promessa, então tudo o que eu precisava para enriquecer era honrar o Senhor com os meus bens e com as primícias da minha renda. Não é isso que a gente poderia interpretar desse texto? Honra o Senhor e seus celeiros serão fartos. Parece que é uma matemática aqui, mas não é, gente. Isso é um texto de sabedoria. E tanto é verdade que a gente tem alguns dos grandes e maiores exemplos de homens de fé que não foram tão abastados assim. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, a gente não vai ver alguém com os celeiros fartos. Não é verdade? Mas ele era um homem que honrava o Senhor com os seus bens e que ele honrava o Senhor com as primícias da sua renda. Mas ainda assim, não foi alguém que talvez tenha tido uma vida abundante. Né? Materialmente, ele não tinha os celeiros fartos, nem os lagares transbordando de vinho. Você entende o que é um texto de sabedoria? É um texto em que nos fala assim, olha, honrar o Senhor com aquilo que nós temos e aquilo que Ele mesmo tem nos dado, faz com que, normalmente, nós provemos de alguma estabilidade, de algum cuidado da parte de Deus, fazendo com que os nossos celeiros estejam abastecidos e que o nosso lagar esteja abastecido. Tá? Isso não é uma promessa. Por que eu tenho que falar isso, irmãos? Porque muitas pessoas tratam esse texto como uma promessa. Eu preciso dar o dízimo, eu preciso ofertar para que o meu celeiro esteja cheio. Você percebe que isso tem uma compreensão equivocada a respeito do texto? Porque o texto não está nos mandando honrar o Senhor, ou ordenando honrar o Senhor para que isso aconteça. O texto só está nos dizendo, olha, o que eu tenho observado da vida, o que a sabedoria inspirada do Espírito Santo me diz, me mostra, é que quando eu honro o Senhor com os meus bens, com aquilo que Ele mesmo tem me dado, então, normalmente, nós desfrutamos de alguma prosperidade. Dá para entender? Não é uma promessa. Nós precisamos ter isso como clareza. Não é uma promessa. Por quê? Porque é possível que você faça exatamente o que o texto está dizendo. É possível que você sempre venha honrar o Senhor e o seu celeiro não esteja tão abastecido quanto a gente gostaria ou quanto poderia. Tá? É possível que isso aconteça. No entanto, nós não podemos ignorar que, normalmente, é o que acontece. Aqueles que honram o Senhor com aquilo que têm, então o Senhor derrama das suas bênçãos. No entanto, queridos, o grande motivo pelo qual nós honramos o Senhor com aquilo que temos e com aquilo que recebemos da parte de Deus, com a nossa renda, com os nossos bens, o motivo pelo qual nós fazemos isso não é para que os nossos celeiros estejam abastecidos. O motivo pelo qual nós fazemos isso, queridos, é porque entregar é um ato de adoração. Entregar é um ato de adoração. Você quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4 comigo. Gênesis 4. Eu vou ler esse texto rapidinho, tá? Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 5. Um texto bastante conhecido, todo mundo já deve ter lido pelo menos uma vez, ou se não leu, conhece a história. Gênesis 4, de 1 a 5. Adão teve relações com Eva e a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim.
Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Perceba, queridos, que o texto nos diz que tanto Caim quanto Abel, eles ofereceram ao Senhor, mesmo antes de haver qualquer mandamento a respeito disso, como um ato de adoração, eles ofereceram ao Senhor uma parte ou como o fruto do seu trabalho, como adoração a Deus. Não é verdade? Caim e Abel, eles não foram instigados por um mandamento. Em nenhum momento Deus chega para eles e fala assim: ó, vocês têm que fazer isso, mas eles espontaneamente, como fruto do seu coração, aí do coração de Abel, né, ou de Caim nem tanto, como fruto do seu coração, eles ofertaram ao Senhor. O livro de Hebreus vai nos mostrar que a oferta de Abel era uma oferta proveniente da fé. Não é verdade? E o motivo pelo qual Caim e a sua oferta não foram agradáveis ao Senhor é porque eles não foram movidos pela fé. Porque essa oferta, a oferta de Caim, não foi uma oferta movida pela fé. Tá? Então, nós vemos aqui nesse texto, logo no comecinho da Bíblia, que Caim e Abel, mais Abel do que Caim, ofereceram o fruto do seu trabalho, o resultado do seu trabalho, como uma forma de adorar a Deus. Isso acontece em outras partes do livro de Gênesis. Olha lá, Gênesis capítulo 14, quando nós temos, a partir do versículo 17, nos conta a história do momento em que Abraão encontra com um homem chamado Melquisedeque, e a Bíblia trata Melquisedeque como sendo rei de uma cidade, de um povoado chamado Salém, e que mais tarde se tornaria a cidade de Jerusalém, né? Então, Melquisedeque, o rei de Salém, mas a Bíblia também fala que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, e é muito estranho para nós, porque este sacerdote do Deus Altíssimo, ele aparece do nada na Bíblia, a gente não sabe de onde que ele veio, como que apareceu, e como que ele se tornou um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas antes mesmo de haver uma lei, de existir uma lei a respeito de dízimos, a respeito de oferta, e antes mesmo, inclusive, de existir uma lei a respeito do sacerdócio, Deus já tinha o seu sacerdote. E Abraão, depois de retornar de uma guerra, diante de todo aquele espólio que ele teve a respeito da guerra, ele então consagra o dízimo ao Senhor, dando a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. Esse é o versículo 20, o finalzinho do versículo 20, onde Abraão Abrão ainda, né? Nem era Abraão, era Abrão ainda, dá o dízimo de tudo o que ele possuiu, né? do seu trabalho, como fruto do seu trabalho, a Melquisedeque. Nós temos um outro exemplo ainda em Gênesis. Perceba o motivo pelo qual eu estou mostrando para você esses textos em Gênesis. Em Gênesis, a lei do Senhor ainda não tinha sido dada, né? Moisés ainda não tinha recebido as tábuas da lei. E ainda assim, a gente encontra, antes da lei ser estabelecida, gente oferecendo e dizimando ao Senhor, né? Gênesis capítulo 28, dos versículos 18 a 22, nós encontramos ali o momento em que Jacó, ele fugindo de seu irmão Esaú, ele então tem um encontro com Deus na cidade, ou no lugar chamado Betel, e ali naquele lugar, Jacó faz uma oferta, levanta um altar ao Senhor,
faz uma oferta derramada ao Senhor ali, e no final ele faz um compromisso. Olha lá o versículo 22 de Gênesis 28. A pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Perceba, queridos, antes mesmo da lei existir, dízimos e ofertas já eram praticados pelo povo de Deus. O povo de Deus ofertava e dizimava ao Senhor. Esses 3 textos em Gênesis, queridos, eles demonstram para nós que a prática de entregar o dízimo fazia parte da adoração dos patriarcas, fazia parte da vida de consagração, uma expressão do reconhecimento de que Deus estava sendo generoso para com eles, estava derramando de bênçãos sobre a vida deles, e então, como parte da sua adoração, como fruto da sua adoração, eles então entregavam o dízimo, entregavam ofertas ao Senhor. O dízimo, queridos, sempre foi considerado, mesmo entre os patriarcas, como algo que era santo ao Senhor, era pertencente ao Senhor, e essa entrega do dízimo era uma demonstração prática do reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sustento e o cuidado e a provisão da minha casa. Essa era a compreensão deles, a compreensão de que este Deus soberano era Deus sobre toda a terra, e os frutos da terra, o fruto do trabalho, do meu trabalho na terra, e a própria vida daquele que oferta, estava debaixo do cuidado e da provisão de Deus. Então perceba, 2 expressões muito claras a respeito do que o dízimo significa aqui já no livro de Gênesis. Era uma expressão de adoração, mas era também o reconhecimento de que tudo o que eles possuíam vinha das mãos de Deus. Então, esse dízimo, como fruto da adoração e do reconhecimento de que é Deus quem abençoa, já estava presente na vida daqueles que adoravam o Senhor, mesmo antes do momento de o Senhor dar a lei e instituir, legalizar, entre aspas, o dízimo. O povo de Deus já dizimava e ofertava como parte da sua adoração. A Ivanete está comentando aqui, e essa é uma dúvida que eu quero sanar isso, né? Nessa aula, a Ivanete comenta para nós aqui, ó, a igreja onde eu estava dizia que o dízimo é da época da lei e que não serve para os dias de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também, tá bom? Por falar em lei, nós não podemos deixar de ignorar que os dízimos e ofertas são ações que o Senhor Deus regulamentou na lei de Moisés, né? Então, se você abrir lá em Levítico capítulo 27, do 30 ao 34, você vai ver lá o texto falando claramente a respeito da obrigação que o povo de Deus tinha de dizimar. Levítico capítulo 27, do 30 ao 34, perceba que é o finalzinho do livro de Levítico. Ali nós encontramos algumas instruções a respeito da lei de Deus. Levítico capítulo 27, do 30 ao 34, diz assim: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a 5ª parte. O que era esse resgate, queridos? Era a possibilidade de, ao invés de entregar o fruto da terra, a colheita, ou a 10ª parte da colheita, ele poderia substituir aquilo por um valor monetário, por uma ideia de dinheiro, né? Então era a ideia de você trocar aquilo por alguns ciclos de prata ou algum valor em ouro. Então ele poderia, ao invés de dar o fruto da terra, levar alguma realidade monetária, né? Ainda que eles não tivessem moeda naquela época, mas eles tinham lá, utilizavam
o peso da prata, o peso do ouro para compensar isso. Ele poderia fazer isso desde que ele acrescentasse uma quinta parte ainda naquele valor. Ou seja, se ele não quisesse dar o fruto, o produto da sua colheita, ele deveria entregar 15%. Dá para entender? Né? Eu tô tentando, eu sou péssimo em matemática, né? Por isso que eu sou pastor, né? Eu sou péssimo em matemática, né? Mas se eles quisessem resgatar, ao invés de 10%, eles ainda tinham que entregar mais a quinta parte em valor monetário, tá? Então, essa é a ideia, né? Agora, o texto continua. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Ou seja, você poderia fazer o resgate, tá? No entanto, a instituição da lei é bastante clara. Nós vamos encontrar outros textos de lei, da lei do Senhor, que demonstram essa realidade da instituição legal dos dízimos. Ainda aí no livro de Números, que você deve estar aberto já, vá até o capítulo 18 e você vai encontrar lá algumas orientações a respeito do relacionamento do dízimo e do sustento dos sacerdotes, dos levitas, né? Então, Números capítulo 18, a partir do versículo 21, nós vamos encontrar ali algumas instruções. Como o texto é longo e é um texto de lei, queridos, eu quero pedir para você deixar marcado aí e você fazer a leitura desse texto quando chegar em casa. No entanto, o texto ele vai dizer que esse dízimo que deveria ser entregue, ele era tanto para o sustento dos levitas, mas também, em grande medida, para o sustento do santuário, para que o templo do Senhor, nessa época ainda o tabernáculo, fosse sustentado a partir desses dízimos e dessas ofertas, dos dízimos especificamente, que o povo de Deus levava até o tabernáculo. Agora, perceba que o texto, você vai perceber mais tarde quando ler, que o texto diz que os levitas também não estavam isentos do dízimo. Aquilo que os levitas recebiam da parte de Deus, a partir dos dízimos do povo, eles também tinham que dizimar no tabernáculo, no templo. Né? Então, os versículos 26 a 28, eles também tinham que apresentar o dízimo dos dízimos. Né? Então, os levitas, eles também tinham a responsabilidade de dizimar. Agora, eu quero te convidar, e esse texto nós vamos ler, pelo menos uma parte dele, para irmos lá para Deuteronômio, capítulo 12. E ali nós vamos falar, e aí eu quero te convidar, inclusive, para prestar atenção a respeito do que Deus está falando em Deuteronômio, capítulo 12. Abriu lá? Deuteronômio 12. Eu não sei quem que é o Vando Dutra, que respondeu a Ivanete, mas muito obrigado, irmão, pela sua resposta. Né? Nós entendemos que, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que nós entendemos é que, pelo fato do dízimo estar associado não apenas à lei, mas com a adoração, nós entendemos que ele precisa permanecer a partir do Novo Testamento. Mas a sua resposta foi muito boa. Obrigado. Deus abençoe. Só para os irmãos terem os irmãos que estão aqui, né, terem uma noção, o Vando ele disse assim, ó, alguns creem hoje que o dízimo faz parte da lei ritual. Né? Então, assim como os rituais a respeito dos sacrifícios, das celebrações, foram extinguidos em Cristo, ou eles alcançaram o seu auge em Cristo, então, porque os dízimos fazem parte da lei ritual, então eu não preciso mais dizimar, entendeu?
Essa é a visão que alguns têm, e é por isso que na antiga igreja da Ivanete, era assim que as pessoas pensavam, né? Mas eu mostrei para os irmãos até como o dízimo ele não faz parte da lei ritual, mas ele faz parte da adoração do povo de Deus. E talvez o Deuteronômio capítulo 12, um texto de lei, nos mostre essa realidade, porque a minha Bíblia, a minha versão bíblica, ela lá no início do capítulo 12, ela traz um intertítulo muito precioso para a gente entender a respeito do que Deuteronômio 12 fala. Como é que está o intertítulo da sua Bíblia aí? Aquele negrito lá em cima do capítulo 12. Tem alguma coisa? O lugar do culto verdadeiro. É isso em todas as versões aí, gente? Não, é alguma coisa parecida? É? O lugar do culto verdadeiro. Então, do que Deuteronômio 12 está falando? Ainda que ele está falando sobre lei, é um texto de lei, ele está falando sobre culto, sobre adoração. E veja que interessante, queridos, que quando o Senhor fala a respeito dessa adoração, capítulo 12, a partir do versículo 5, ele vai falar de uma realidade de celebração, uma realidade de festa, de alegria, de celebrar as provisões da bênção de Deus derramada sobre o povo da aliança. Olha lá, Deuteronômio 12, a partir do versículo 5, diz assim: pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar, vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Perceba, queridos, que o texto mostra claramente que o contexto do dízimo e da oferta nesse lugar aqui era uma demonstração do reconhecimento de que Deus estava abençoando o seu povo. Não é isso que o texto está dizendo? Olha, lá vocês vão celebrar com tudo aquilo que vocês trouxeram, e esse trazer destas bênçãos e de tudo o que Deus tem dado é apenas a demonstração daquilo que Deus tem feito ao povo da aliança. Àqueles que têm experimentado das provisões que Deus derrama sobre a vida do seu povo. Então veja, era um contexto de celebração, era um contexto de alegria, um contexto de adoração, de culto ao Senhor, em que os dízimos e as ofertas e tudo mais eram levantadas. Então, tudo isso nos mostra, queridos, que os dízimos e ofertas, muito mais do que uma simples, se é que a lei de Deus pode ser tratada dessa forma, de uma simples orientação legal, os dízimos e ofertas, eles faziam parte da adoração do povo de Deus, mesmo antes da lei, e inclusive durante o tempo da lei. Os dízimos e ofertas sempre foram uma expressão prática da gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus vinha fazendo na vida do povo. Então, a gratidão a Deus pelas suas bênçãos e pela generosidade que Deus estava exercendo com a nação de Israel, com o povo da aliança. E aí a gente vê alguns outros detalhes nesse texto, de que os dízimos eram geralmente entregues no templo como um ato de adoração e que assumia a forma de uma celebração festiva e familiar do povo da aliança, né? Então, por meio da entrega dos dízimos, o povo era incentivado a reverenciar o Senhor com aquilo que eles possuíam. Algumas conclusões que a gente pode chegar a respeito da orientação legal que Deus dá, legal aqui no sentido de lei, né? Não porque é bacana ou joia, mas a orientação legal que Deus nos dá, ainda que eu também acho que seja algo legal de bacana e joia, né?
Mas a orientação legal, algumas conclusões que a gente pode chegar a respeito dessa orientação legal, desse mandamento que Deus estabelece a primeira coisa é que os dízimos, eles sempre foram, os dízimos e ofertas, o reconhecimento de que tudo pertencia ao Senhor, inclusive, principalmente, os dízimos e ofertas, né? Então, de que aquelas coisas, tudo aquilo que Deus dava, pertencia ao Senhor e que o povo de Deus tinha a obrigação de devolver ao Senhor, de pagar ao Senhor por aquilo que Deus estava fazendo. Levítico 27, versículo 30, deixa isso muito claro. A segunda coisa que nós chegamos como conclusão a respeito dos dízimos e ofertas na lei é que a lei não instituía dízimos e ofertas apenas para o sustento dos sacerdotes e não apenas para o sustento da lei, do templo. Mas o Senhor também destinava uma boa parte desses dízimos e ofertas para o auxílio aos necessitados. Né? Então, todo o Antigo Testamento nós vemos a exortação do Senhor com o cuidado dos órfãos e das viúvas. Né? Deuteronômio capítulo 14 fala a respeito disso, desse princípio de justiça social e serviço do povo de Deus àqueles que precisavam, né? Àqueles que necessitavam. A terceira conclusão que nós podemos chegar... Pode falar, dona Clarice. Diga. O que a pessoa promete? Pode falar, Dani. Tá ligado. Tá, pode falar. A gente fala que a gente sustentar o quê? A obra de Cristo, não é? Isso mesmo. Porque a gente, fazendo essa promessa diante de Deus e diante da igreja, eu acho que é uma responsabilidade bem grande para a vida da gente. Com certeza. Dona Clarice está lembrando, irmãos, que todas as vezes em que alguém veio à frente, ou que nós mesmos viemos à frente e professamos a nossa fé, nós também nos comprometemos com o sustento da igreja da qual nós fazemos parte. Né? Então, a profissão de fé tem esse comprometimento também, de você falar assim, olha, eu me comprometo a participar do sustento. Então, a dona Clarice está lembrando desse compromisso. Né? Não tem como ser feita. Né? O Reinaldo também, por favor, Albert. Bom dia. Bom dia. Então, eu tenho 30 anos de igreja praticamente, e dentro desses 30 anos eu passei por 4 denominações diferentes, né? E o assunto dízimo e oferta nunca é fácil, né? Por conta de que eu acho que muitas vezes é criada doutrina baseada num versículo, né? Em um ou outro versículo apenas, e não no contexto da Bíblia de capa a capa, né? Uhum. E é importante, quando o pastor falou sobre Gênesis ainda, que como não tinha lei instituída ainda, né, nenhum tipo de lei sobre valor ou sobre dízimo, e mesmo assim já tinha ofertas ali, eu acho uma coisa interessante assim é que Deus nunca mudou a ideia do dízimo, né? Desde o início, nunca mudou sobre isso, né? Apenas o entendimento das pessoas que mudaram, né? Em relação a isso, né? Porque o que dá para entender sobre dízimo e oferta é que sempre foi muito mais a generosidade, a gratidão e o reconhecimento do que Deus fez para o povo do que em si o valor. Né? Exato. E hoje é levado muito em consideração a ideia de entender a palavra dízimo como 10%, mas né, a dificuldade de entender isso como a gratidão. Exato. Né? Porque se a gente parar para pensar hoje, a igreja, a instituição, a igreja é uma casa como a nossa. Ela depende de água, luz, telefone, aluguel, salários e várias outras coisas. Só por esse lado já precisaria contribuir, né? O Reinaldo falou uma coisa interessante, irmãos, porque ele falou assim, eu estou na igreja há 30 anos, né? 30 anos de crente. E os irmãos, que nós temos aqui gente que tem muito mais tempo de crente, inclusive, que o Reinaldo, muito mais do que eu, seu Elias, por exemplo, né? E você sabe quando que esse assunto dízimo e oferta se tornou polêmico na igreja, gente? Há 40 anos. Antes disso, ninguém questionava a respeito de dízimo e oferta. Mas o que aconteceu há 40 anos atrás? Surgiu uma teologia que distorceu a ideia a respeito de dízimos e ofertas. E aí, por conta dessa teologia, então hoje a gente fica aí todo cheio de dedos para tratar de um assunto do qual a Bíblia é clara.
né, do qual a Bíblia se pronuncia de maneira muito clara. Por quê? Porque em outras realidades nós vimos muita corrupção, muita maldade, muita pilantragem envolvendo a questão dos dízimos e ofertas. Inclusive tratando o texto que eu falei aqui claramente para os irmãos, isso é um texto de sabedoria, não é uma promessa, como sendo promessa. Olha, se você honrar o Senhor, então os seus celeiros serão fartos. Mas o texto não diz isso, né? Então é muito importante o Reinaldo salientar essa questão, mostrando mesmo que esse assunto nunca foi polêmico para o povo de Deus. É polêmico porque distorceram o ensino da palavra, né? Mas nunca foi polêmico. É polêmico nos últimos anos porque realmente distorceram a palavra, né? O Gabriel tem uma pergunta aqui muito legal, porque nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque ele pergunta assim: é certo dizer que o dízimo é uma atitude de fé? Porque se Deus me providenciou sustento esse mês, ao ofertar, eu tenho fé de que Ele continuará me sustentando. De uma certa forma, o Gabriel tem toda a razão, né? No sentido de que nós entendemos, ao dizimarmos, ao ofertarmos, nós estamos entendendo o seguinte: peraí, quem me sustenta? Quem me sustentou? É Deus. Então, eu consagro ao Senhor aquilo que tenho. Por quê? Porque se Deus me sustentou até aqui, mês que vem Ele não vai me abandonar. Não vai faltar recurso nas mãos de Deus, né? Os muitos autores que eu ouvi e li para falar sobre o dízimo, um deles foi o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele, assim, até em tom de brincadeira, mas ele disse assim: eu nunca vi ninguém ficar mais pobre porque dizimou e ofertou. É verdade, a gente já ouviu gente sofrendo abusos por conta de dízimos e ofertas. No entanto, aqueles que, com uma atitude correta do coração e que não buscavam o lucro, né, não pensavam que dízimo é um investimento na sua vida pessoal, no sentido de que Deus vai dar em dobro, né, aqueles negócios todo, ninguém ficou mais pobre. Na verdade, ficou mais rico. Mas não necessariamente rico materialmente, né? Deus manda fazer prova, não tem como esquecer isso, né? Tá? Então é muito importante a gente perceber essas questões aí a respeito dos dízimos e ofertas, né? A Marilza está dizendo assim, ó: a fidelidade a Deus sobre tudo que nos dá e recebemos tudo, o mínimo a gente devolve para manter a casa de Deus. E o Vando também fala assim, ó, corroborando com o irmão Reinaldo, a dificuldade entre diferenciar dízimo e contribuição, mas que há uma dificuldade, né, que alguns irmãos têm de olhar a questão dos dízimos e contribuições, né, mas a realidade de doar ao Senhor, ela é muito clara biblicamente, né? O Reinaldo está lembrando aqui, ó, Mateus 5,17 diz que Jesus veio cumprir a lei e não abolir, né? Então é importante cuidar. Vamos falar sobre os 90% que sobram também, viu, Reinaldo? Né? E segundo, então, a terceira conclusão, né, a primeira conclusão é que o dízimo pertencia ao Senhor. Então, todos eles viam aquilo como uma obediência a Deus ao dizimar. A segunda questão é que o dízimo também era utilizado no auxílio dos necessitados. E, em terceiro lugar, ele era a celebração do Deus que abençoava seu povo. Tá? E a quarta lição é que o dízimo sempre teve uma ideia de proporcionalidade, né? Ninguém precisa dar mais do que não tem. Todo mundo vai dar igual, todo mundo vai dar a 10ª parte, né? Então essa era uma perspectiva essas são algumas das perspectivas que a gente vai ter a respeito dos dízimos na lei. Agora, percebam, queridos, como a lei de Deus, obviamente, mas a questão dos dízimos e ofertas sempre esteve vinculada à adoração. Abre lá em Malaquias, você também conhece esse texto, né? Você já ouviu muita gente jogando culpa em cima dos outros a partir de Malaquias, né? Então, olha lá, se você não dá dinheiro na igreja, vai vir o devorador, né? Vai consumir você, a sua casa, você já foi amaldiçoado assim, se você assistiu a algum programa gospel na TV, você já recebeu essa maldição na sua vida, né? Aí eu quero mostrar para você o que Malaquias 3 significa. Gente, Malaquias, todo o contexto do profeta Malaquias é um contexto de retomada da adoração.
Tá? Então é por isso que Deus fala a respeito do adultério, é por isso que Deus fala a respeito dos sacerdotes, né, dos levitas trabalhando mal, não fazendo a obra do Senhor. Né? Então Deus está falando, através do profeta Malaquias, a respeito da adoração. E aí, queridos, quando ele inclui nessa fala da adoração, ele então estabelece aí um roubo que os israelitas vinham praticando, que o povo de Deus vinha praticando como um senhor. E aí, no meio de todo o cinismo do povo de Deus daquele momento, rebelde, perguntava, mas Deus, no que nós estamos te roubando? E aí Deus responde, nos dízimos e ofertas. Por que Deus fala isso? Por causa dos dízimos e ofertas, você acha, honestamente, que Deus está lá em cima no céu, no seu trono de poder, glória e soberania, com uma máquina de calcular, contabilizando, né? Opa, seu Elias esse mês faltou 30 centavos no dízimo dele. Ixi, olha lá, o Anderson aqui, ó, roubou R$1 do dízimo esse mês. Você acha que Deus está fazendo isso, gente? É evidente que não, né? É evidente que não. Qual é o incômodo de Deus nesse texto? Por que ele traz uma palavra tão dura a respeito dos dízimos e ofertas? Porque dízimo e oferta, aos olhos de Deus, sempre é resultado da nossa adoração. Sempre é resultado do coração do adorador. Não é porque a lei estabeleceu lá os 10% que esse 10% virou imposto gospel. Não. Os 10%, a 10ª parte, assim como todas as outras ofertas, era resultado de um coração de um adorador. Era o resultado de um coração de consagração ao Senhor. Então, quando Deus recrimina o povo, o seu povo, por estar roubando a Deus nos dízimos e ofertas, o problema não era que o povo estava engambelando Deus. Mas o engambelar nos dízimos e ofertas demonstravam a negligência com a adoração ao Senhor. É isso que o texto de Malaquias está nos expressando. Essa é a repreensão de Deus. Olha, vocês não estão trazendo o dízimo todo à casa do tesouro, que era o lugar onde ficava guardados os recursos para o sustento do templo e dos sacerdotes. Vocês não estão trazendo. E isso só demonstra o quanto o coração de vocês está distante de mim. O quanto a adoração de vocês é falha, é furada, e o quanto o coração de vocês não é um coração consagrado. Então o texto de Malaquias, ele demonstra que, às vezes, a falsa adoração também está vinculada aos dízimos e ofertas, tá? E agora, queridos, assim, nós temos apenas 10 minutos, mas eu quero partir então para o Novo Testamento para a gente olhar algumas das referências que o Novo Testamento faz a respeito o Vando ele falou aqui, da questão da contribuição na igreja, se ela é dizimal ou se ela não precisa estar vinculada à questão do dízimo, tá? A primeira referência que nós encontramos, ou uma das primeiras referências que nós encontramos a respeito dos dízimos, vai estar lá em Mateus 23, é até fácil de guardar, né? 23, e o mesmo texto, ou no Evangelho Sinótico, no Evangelho de Lucas 11:42, onde Jesus ele está repreendendo os escribas e fariseus, porque eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, lembra desse texto? Mas eles estavam negligenciando os princípios mais elementares da lei, que eram a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, Jesus está mostrando para os fariseus o quanto eles eram hipócritas por darem o dízimo, mas negligenciarem outros princípios importantes a respeito da lei. Mas o Senhor Jesus, ele conclui aquele texto dizendo:
vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o Senhor Jesus, ele coloca o dízimo e a oferta como um princípio da lei, os dízimos, né? Como um princípio da lei, tal qual a justiça, a misericórdia e a fé. Em nenhum momento Jesus recrimina os fariseus por dizimarem. Ele recrimina porque o dízimo era uma demonstração, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, era uma demonstração da hipocrisia dos fariseus. Porque eles estavam negligenciando aquilo que era verdade a respeito da lei, que era a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Alguns podem argumentar assim, mas pastor, lembre-se que os fariseus e até o mesmo próprio Jesus, eles viviam no contexto da antiga aliança ou da antiga dispensação, e por isso Jesus diz que eles precisavam continuar dando dízimo, porque eles estavam debaixo da lei. Mas perceba, queridos, que se Abraão deu dízimo, se Jacó deu dízimo, se Caim e Abel ofertaram, percebam que essas realidades, elas são supralegais, ou seja, elas vieram antes da lei. O que quer dizer que aquilo que permaneceu como propósito, como real a respeito da lei, permaneceu a partir do Novo Testamento também. Então, se a misericórdia, a justiça, a fé continuam sendo princípios válidos da lei, e você concorda comigo que sim, continuam? A gente deve praticar a justiça, gente? Sim, né? A gente deve praticar a misericórdia? Opa, com certeza. A gente deve praticar a fé? Como não? Né? Então, se Jesus validou esses princípios da lei no mesmo pé de igualdade do princípio do dízimo, então é porque nós entendemos que o dízimo continua sendo um princípio do nosso relacionamento com Deus, da nossa adoração ao Senhor, tá? A gente tem que lembrar outros textos também, e esse bastante conhecido, Mateus capítulo 6, versículo 24. Se você quiser uma explicação um pouco mais detalhada desse texto, você pode acessar a nossa playlist sobre os nossos estudos no Sermão do Monte, que foi aqui na Escola Dominical, e nós falamos mais especificamente a respeito desse texto, mas é um texto bastante conhecido dos irmãos. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou vai agradar um e desagradar o outro, ou vai desagradar o outro e agradar o um. Né? Então, o dinheiro, o Senhor Jesus mostra claramente que o dinheiro não é o nosso Senhor, ele não pode ser o nosso Senhor, ele é o nosso servo. Né? Então, sempre que aquilo que foi determinado por Deus para servir as necessidades humanas adquire o senhorio sobre as nossas vidas, então desastres acontecem. E o desastre que acontece no caso do texto de Mateus capítulo 6, 24, é a continuação do texto, e você vai lembrar com certeza da continuação do texto, a partir do versículo 25, onde o Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é verdade? E aí ele termina dizendo: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Lembra que Jesus, ele logo depois desse texto, ele vai falar a respeito da ansiedade, a respeito da comida, a respeito das vestes. Né? Não valei vós muito mais do que as aves? Não valei vós muito mais do que os lírios do campo? Né? Então, perceba, qual é o desastre de você colocar o dinheiro como senhor da sua vida e não como seu servo? É que muito provavelmente você vai viver em extrema ansiedade, tá? E aí nós vamos encontrar no Evangelho, conforme Marcos nos escreveu, capítulo 12, do versículo 41 a 44, também um outro texto conhecidíssimo dos irmãos, Marcos 12, 41 a 44, onde nós conhecemos a história da viúva pobre. Lembra disso? Né? E aí o texto vai nos dizer, Jesus deixa bem claro, que aquilo que os ricos estavam fazendo, e não, o problema não era ser rico, mas era o que eles estavam fazendo, era reprovável, porque eles davam daquilo que sobrava. E Jesus diz assim a respeito daquela viúva: da sua pobreza ela deu tudo que tinha.
E aí entra uma outra questão, queridos, que nós precisamos levar muito a sério quando nós estamos tratando da questão dos dízimos e ofertas na vida da igreja. Dízimo não é o que sobra. Dízimo é primícia. Dízimo é primícia. Dízimo não é aquilo que sobra. Dízimo é a demonstração, não de que 10% é do Senhor, mas de que 100% é do Senhor. Eu quero te levar a uma realidade que muito provavelmente não é a sua realidade, nem a sua, nem de você que está nos assistindo. Se for essa a sua realidade, você pode ficar muito à vontade para fazer oferta para a igreja, né? Mas eu quero imaginar aí a possibilidade de você, a partir deste mês, começar a ganhar R$100.000 por mês. Imagina? Beleza, né, gente? Ô glória, né? E você, lá com os seus R$100.000 mensais, você fielmente, 10.000 todo mês no gasofilácio. Eu dízimo, é a 10ª parte, estou sendo fiel ao Senhor. 10%. Só que como você ganha muito, você construiu a sua vida para, sei lá, gastar nas suas despesas mensais, né? Imagina, olha o gasto, né? Você escolheu lá ordenar a sua vida e você vai gastar 30.000 por mês nas suas despesas mensais. Ai, que vida boa, hein, gente? É louco, né? Então você gastou 30.000 nas suas despesas mensais, no sustento da sua casa, você dizimou mais 10.000, você 40.000, chegou em 40.000, certo? Tô indo bem nas matemáticas aí, gente? Tô indo bem, né? O que quer dizer que sobrou 60.000. Não é verdade? 60.000. Aí você é um cara que está pensando no futuro, você faz um investimento. Aí você pega lá mais 10.000 disso e investe na sua aposentadoria. Né? E sobra 30.000. E esses 30.000, todo mês, você utiliza para lazer, entretenimento, para curtir a vida. Será que você está sendo fiel nos dízimos e ofertas? Você entendeu o que eu quero dizer? Perceba, você usou 30% do seu rendimento mensal apenas para desfrutar da riqueza. Eu quero colocar um outro exemplo, talvez um exemplo que seja mais próximo da nossa realidade. Você é recém-formado, ganha lá R$1.500 por mês. Gente, R$1.500 por mês é difícil sustentar a casa. Mas você ainda mora com seus pais. E seus pais têm uma boa condição e eles sustentam a casa completamente. Mas você, como um crente fiel, você pega lá dos 1.500, 150 na igreja. Mas os outros, né, sei lá, eu não vou fazer essa conta, gente, vai ser difícil. Os outros 1.350, você usa como bem entender. Você é um cara que está pensando no futuro, e daí você fala assim, não, eu vou pegar esses 350 aqui, e eu vou investir, vou fazer um investimento, vou comprar criptomoeda. Né? Sei lá. Né? Vai comprar não, 1 milímetro de criptomoeda, né, com R$350. Aí eu vou investir no meu futuro. E ele pega os outros R$1.000 e ele gasta por aí. Esse jovem está sendo fiel nos dízimos e ofertas, irmãos? Você entendeu por que eu perguntei se você tem sido um dizimista fiel? Porque, na verdade, queridos, Deus ele não está olhando para os 10%. Deus está olhando para os 100%. Deus ele não está preocupado se você, ainda que se você não está fazendo isso, você deveria fazer. Deus não está preocupado se você está colocando 10% no gasofilácio. Deus está preocupado como é que você administra o 100% que Ele tem te dado. Essa é a realidade que talvez, queridos, mais pegue no nosso coração.
Porque conhecendo um pouco das finanças da igreja, e pela graça de Deus, todos os irmãos têm essa possibilidade. Se você não sabe, o Cláudio fixa todo mês lá embaixo, o Cláudio e o diácono Cláudio e o presbítero Gilson fixam todo mês lá embaixo. O movimento da igreja, todo o movimento financeiro, está claríssimo lá. Você pode ir lá tirar todas as suas dúvidas. Está ali, para todo mundo ver. E o que a gente percebe é que os irmãos são extremamente dedicados nos dízimos e ofertas. Extremamente dedicados. Agora, tem uma perspectiva da qual você não precisa prestar contas para o seu pastor, para o seu conselho, para a sua igreja, que são os outros 90, como o Reinaldo bem lembrou aqui. O que você tem feito com os outros 90? Será que você tem vivido com esses outros 90 como um adorador? Eu sei que uma boa parte de vocês, os irmãos que estão assistindo e outros irmãos da igreja, contribuem com a vida da igreja. Está lá, todo mês aparece seu nominho lá na contribuição, e graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor pela sua vida. No entanto, será que isso é fruto real da nossa adoração ao Senhor? Será que isso é fruto da nossa consagração a Deus, uma consagração que a dona Clarice nos lembrou? Nós fizemos um compromisso do qual eu não estou excluído, do qual eu participo com os irmãos. Um compromisso que todos nós fizemos de sustentar a vida da igreja. Queridos, nós não podemos levar a ideia de que, porque vivemos debaixo da realidade da graça, o dízimo foi abolido. Você não vê o Novo Testamento abolindo o dízimo. Você não vê o Senhor Jesus dizendo, olha gente, a partir de agora não precisa dizimar mais não, tá? Daqui para frente é só oferta. Ao contrário, quando nós falamos do sustento das causas do Evangelho, queridos, nós estamos falando de um sustento que é regular e sistemático. Como é que eu sei disso? Porque o texto que alguns justificam para demonstrar que o dízimo não era mais válido no Novo Testamento é o contexto em que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9 da responsabilidade de sustentar aqueles que vivem do Evangelho. Os irmãos lembram desse texto? É um texto muito importante, viu? Um texto onde, através da contribuição regular da igreja, sistemática da igreja, aqueles que são ministros do Evangelho são sustentados. E o apóstolo Paulo, inclusive, está repreendendo a igreja de Corinto por dizer, olha, eu não fui um peso para vocês, vocês não me deram um centavo quando eu estava aí com vocês. Eu fui sustentado por outras igrejas, mas não por vocês. Eu tive que trabalhar para levantar do meu sustento e poder ministrar o Evangelho para vocês. E o que é mais grave, o apóstolo Paulo pede perdão por isso. Ou seja, a minha atitude, eu, Paulo, de privar vocês do privilégio de me sustentar enquanto eu pastoreei a igreja de Corinto, foi algo que eu errei com vocês. Olha só que coisa. Porque Paulo está demonstrando à igreja que é um privilégio sustentar os seus ministros. É um privilégio sustentar os seus ministros. E, queridos, a gente precisa entender isso. É um privilégio para nós termos 3 pastores. É um privilégio. Quantas igrejas gostariam de poder ter ou de poder sustentar bem os seus pastores? Hoje nós temos esse privilégio, onde a igreja pode sustentar os 3 pastores. Mas o apóstolo Paulo também coloca o contexto da oferta específica, aí não mais em 1 Coríntios 9, mas em 2 Coríntios 9, onde ele mostra que, 2 Coríntios 9, a oferta foi levantada para o auxílio aos necessitados. O Vando está nos falando aqui, falando a respeito de gente que ganha 1.500 por mês, né? Temos a impressão de que ao dizimarmos estamos livres de qualquer outro tipo de compromisso com a igreja, né? Ou com o que sobra desses 10%, né? E às vezes a gente tem essa tendência mesmo, né? O que eu estou dizendo não é que você precisa pegar esses outros 30% e dar para a igreja, não. Eu
que eu estou te convidando é a avaliar o seu coração, né? O quanto o seu coração tem sido um coração consagrado ao Senhor mesmo, né? Então essa é a perspectiva, tá? Mas o texto vai nos mostrar aqui o sustento das causas do Evangelho. A Bíblia nos mostra que o sustento das causas do Evangelho, ele vem a partir da contribuição dos irmãos, dos seus dízimos e ofertas. E a gente chega numa última passagem, que eu já estou concluindo. Lá em Atos capítulo 5, nós encontramos uma história bastante trágica. Talvez uma daquelas mais trágicas do Novo Testamento. Você lembra lá, Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Deixa eu te perguntar. Ananias e Safira, eles morreram naquela ocasião porque eles não deram tudo? Foi esse o motivo? Não foi. O motivo pelo qual Ananias e Safira experimentaram o juízo imediato de Deus não foi porque eles retiveram parte do valor. E se a gente olhar com atenção, o argumento que Pedro utiliza é justamente isso. Escuta, o campo não era seu? Era seu. Ninguém te pediu para dar nada. O campo era seu. Vendido o campo, o recurso não estava nas suas mãos. Ninguém te pediu para dar nada. O problema foi, e Pedro fala, é que vocês mentiram ao Espírito Santo. O problema foi que vocês quiseram demonstrar uma consagração irreal. Uma consagração mentirosa. O problema não foi vocês terem retido parte do valor, porque o valor era de vocês, era de vocês. Ele não era nosso, era seu. O problema foi que vocês quiseram demonstrar uma consagração falsa, uma consagração irreal. Queridos, quando nós falamos a respeito de dízimos e ofertas na vida da igreja, nós estamos falando a respeito da consagração do coração. Não é à toa que Martim Lutero, reformador, ele disse que a vida de um crente se converte em 3 áreas: o coração, a mente e a bolsa. Por que ele está falando isso, queridos? Porque nós temos a tendência, como o Senhor Jesus falou, de fazermos do nosso dinheiro o nosso Senhor. E vivermos a nossa vida movidos por este falso Deus, por Mamon, pelas riquezas. E quando nós fazemos isso, queridos, é inevitável que a consagração do nosso coração seja dividida. Agora, o Senhor nos chama para uma vida íntegra diante dEle, para uma consagração total, não de 10%, não de 20%, não de 30%, mas de 100%. Você acha que Deus está satisfeito com apenas 10% da sua mente? Você acha que Deus está satisfeito com apenas 10% do seu coração? Então eu vou me converter ao Senhor, mas apenas 10% de conversão. Deus, eu vou me arrepender apenas de 10% dos meus pecados, tá bom? Deus, eu vou acreditar no Senhor apenas em 10% da minha vida. Deixa eu te perguntar, isso é válido diante de Deus? Com certeza não, né? Então por que a gente acha que a consagração da nossa vida financeira, ela diz respeito a apenas 10% daquilo que nós depositamos no gasofilácio? Não diz. Quando nós falamos, queridos, a respeito da vida como igreja, a respeito, e os irmãos me ouvem falar isso toda vez que eu conduzo a liturgia, a respeito do sustento das causas do Evangelho que esta igreja promove, isso não tem a ver apenas com os 10% que são depositados no gasofilácio. Tem a ver com os outros 90% que ficaram no seu bolso, que ficaram no seu banco. Tem a ver com toda a nossa vida.
A promoção das causas do Evangelho, queridos, ela é demonstrada publicamente, o nosso compromisso com a igreja, a nossa consagração ao Senhor. Nós mostramos que somos gratos a Deus e que nós temos provado das provisões da bênção da aliança quando nós dizimamos na igreja, quando nós ofertamos. Mas nós demonstramos isso também na forma como nós administramos os outros 90% que ficaram. Essa realidade, queridos, precisa tomar conta do nosso coração. O presbítero Leonor está dizendo aqui algo muito bom para nós. A avareza, o legalismo e a desobediência estão sempre à porta do nosso coração. É verdade, é verdade. É por isso que nós devemos viver uma vida de muita oração e de leitura da palavra. Quando nós olhamos, queridos, para a nossa vida como adoradores, será que nós temos sido dizimistas fiéis? E aí eu quero concluir, queridos, com algumas observações a respeito do dízimo. A primeira delas, queridos, é que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os dízimos e ofertas são as expressões simbólicas de que nós cremos que tudo é do Senhor Deus. Tudo pertence a Ele, a nossa vida é dEle. O nosso intelecto é dEle. As nossas emoções são dEle. O nosso tempo é dele, o nosso vigor físico é dele. Os nossos recursos materiais também são dele. São do Senhor. Nós somos mordomos. Nós tão somente administramos aquilo que o Senhor nos dá. A segunda coisa é que o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são exortados a contribuir com alegria. Lembra? Não por tristeza, não por necessidade, mas com singeleza de coração, com alegria de coração, né? Em terceiro lugar, queridos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos dão instruções específicas para que essa contribuição seja sistemática e planejada. E qual o melhor planejamento do que aquele que a própria Bíblia estabelece a respeito de a 10ª parte? Deus estabelece isso. E em quarto lugar, ambos os testamentos demonstram que a contribuição generosa é um ato que agrada o Senhor Deus, porque é um ato de adoração. Duas últimas participações, queridos. O Gabriel fala assim, quando um pastor fala de dízimo, o crente pensa que ele está querendo engordar o próprio bolso, mas esquece que o pastor também é dizimista. O pastor também dá dízimo, viu, gente? Né? O Reinaldo está lembrando que 100% do nosso salário e da nossa vida são do Senhor. E a nós cabe a responsabilidade de administrarmos bem aquilo que o Senhor tem dado. Meu desafio para você, e que nem é meu, é do próprio Deus. O Senhor Deus fala assim, provai-me nisso. Se eu não vou abrir as janelas do céu sobre você. Sejamos honestos. Nenhum de nós vai ficar mais pobre se nós dermos o dízimo, se nós ofertarmos. Ao contrário, nós estamos contribuindo para aquilo que nós mais amamos, que é o progresso do Evangelho. Nós estamos contribuindo com aquilo que a Bíblia nos ordena fazer como reconhecimento do senhorio de Deus nas nossas vidas. Nós estamos chamados a dizimarmos e ofertarmos a partir daquilo que o próprio Deus nos chama a fazer. E quando nós fazemos isso, nós demonstramos que não apenas 10% da nossa vida é do Senhor, mas que toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos dê graça para compreendermos a verdade da palavra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o motivo pelo qual nós estamos aqui, Pai, é porque nós reconhecemos o sustento e a provisão que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque em tudo nós experimentamos das grandes, imensas provisões da bênção da aliança sobre nós. Obrigado por isso. Isso é resultado da sua graça. Isso não é resultado do nosso esforço, não é resultado do nosso trabalho, não é resultado do nosso vigor, não é resultado nem dos dízimos de ofertas que nós consagramos ao Senhor.
mas as bênçãos das quais nós desfrutamos vêm do teu trono de graça. E nós, Deus, jamais seremos capazes de retribuir tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. É por isso, Deus, que eu clamo para que o Senhor traga a mim e aos meus irmãos a alegria de celebrarmos o Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Deus, que o Senhor restaure no meu coração e no coração dos meus irmãos o desejo de vivermos uma vida consagrada ao Senhor, onde nós entregamos nossos dízimos e ofertas, mas que todo o resto é vivido aos teus pés, na obediência do Senhor. Age, Deus, com graça sobre a vida da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza à tua vontade e que em tudo isso nós possamos viver a gratidão do Senhor. Age com graça. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo a todos. Bom domingo aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor nos conceda graça durante esse dia e que nós possamos nos encontrar novamente à noite para celebrarmos e cultuarmos o Senhor. Deus abençoe. Bom domingo a todos.